Apesar da pujança econômica e de uma vida artística, né, super importante, Leipzig também foi marcado duramente por guerras. Foi aqui que em outubro de 1813 houve a Batalha de Leipzig contra, né, Napoleão, e Napoleão perdeu a guerra. Há inclusive monumentos pela cidade que dão conta deste episódio. Além disso, durante no final da Segunda Guerra Mundial, a cidade também foi duramente bombardeada. Enfim, é uma cidade que, apesar disso tudo, né, se reergueu. Como tudo que a gente vê aqui, né, a gente tem visto na Alemanha. Eles vão lá, destroem, daqui a pouco eles vão lá e reconstroem de novo e vão colocando marcos na cidade, monumentos que vão contando estas histórias. Por volta de 1880, começaram as discussões a respeito da construção de uma estação ferroviária aqui em Leipzig. Contudo, a construção só vai ocorrer mesmo nas primeiras décadas, né, do século XX. Nos anos 1943 e 1944, a estação foi bombardeada duramente, tanto pelos Estados Unidos quanto pela Grã-Bretanha. E aí já viu, né? Antes de 1942, Leipzig era considerada relativamente segura de possíveis ataques aéreos por causa da longa rota de voos da Grã-Bretanha. Mas após outubro de 1943, ficou claro que os bombardeiros britânicos conseguiram atingir a Alemanha Central. Desde então, repetidamente, Leipzig foi atacada por aviões britânicos e americanos. O ataque mais severo foi lançado pela Royal Air Force nas primeiras horas de 4 de dezembro de 1943 e custou mais de 1.800 vidas. Na ocasião, já grande parte do centro da cidade foi destruída. Bom, com toda a destruição, demorou um pouco, né, para ser reconstruído aqui, né, com as duras penas. Enfim, todo o país estava se reconstruindo, né? Mas a reforma mais importante, que vai dar o aspecto, né, mais moderno que a estação tem hoje, só ocorreu nos anos 1990. Essa, então, é uma das maiores estações do país e da Europa. Inclusive, tem um shopping aqui embaixo. Uma coisa que eu acho bem impressionante aqui na Alemanha é como eles dão conta da memória, da sua história, né, desse passado recente do nazismo, como que isso afeta não só o país, mas o mundo, né? A gente vê no mundo inteiro ondas, né, de neonazistas, enfim, o pessoal meio destrambelhado da ideia. Mas uma das coisas que eles utilizam, marcos de memória desse período, são as chamadas pedras de tropeço. A gente já mostrou em outros vídeos que estivemos em Viena, estivemos em Berlim, né, pela cidade, nas calçadas, um quadradinho com o nome de pessoas que foram levadas pelos nazistas para os campos de concentração. Então marca que naquele lugar morava ou trabalhava alguém que foi levado. Então aqui em Leipzig, perto da igreja de São Nicolau, a gente tem uma pedrinha dessa, né, com o nome de Ernest Levesque, enfim. Então, se você estiver passeando por essas cidades, fiquem atentos, né, ao chão, que sempre tem um marco, né, um local de memória desse passado, que é pra gente continuar lembrando e não fazer de novo. A igreja de São Nicolau, ou Nikolaikirche,
né, é uma igreja que data do século XVI. Contudo, as partes mais baixas de sua torre são do século XII. Agora, por que São Nicolau? São Nicolau é o santo padroeiro dos comerciantes e atacadistas, o que diz muito sobre a origem dessa cidade como uma cidade comercial, né? Ela é a maior igreja da cidade, está num entroncamento, né, de duas vias importantes para o comércio. Enfim, é uma igreja bem no coração da cidade, bem central e que vem sendo usada de maneira vivamente pela cidade. No século XVI, em 1539, por exemplo, essa igreja passou a ser uma igreja protestante, logo depois da Reforma. E a partir daí, ela foi vivenciando outros eventos importantes para a história da Alemanha. Bom, essa localização da igreja viva, né, aqui no centro da cidade de Leipzig, também foi muito importante para o que aconteceu na segunda metade do século XX. Vamos só lembrar um pouquinho aqui da história da Alemanha, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o país foi dividido entre, né, os aliados. Então, uma parte foi de administração soviética, né, e a outra dos Estados Unidos, ou seja, uma comunista e outra capitalista. A parte, então, né, comunista, ela era uma parte, sim, vivendo sob um regime ditatorial. E acontece, então, que com a crise soviética, lá no final dos anos 80, as pessoas daqui também começaram, né, a querer mudanças, né, voltar a ter um regime democrático, enfim. Então, em 1989, aqui nesse espaço, todas as segundas-feiras, lá pelo mês de outubro, as pessoas vinham e se reuniam para se manifestar, né, pedindo a volta dessa democracia. Eram, então, as manifestações de segunda-feira. Vocês imaginem, gente, como é que isso aqui ficava vivo, né, cheio de pessoas, né, lutando, né, para que o regime do país mudasse. E a gente então tem essa torre, né, que simboliza, é um marco desse episódio. No pé da torre, no chão, tem ali uma placa, né, alusiva, né, a esta data das manifestações. Em várias partes da cidade você vai encontrar um totem como esse, que vai contar sobre as manifestações de segunda-feira, né? Os locais em que as pessoas se reuniam, que dia foi, o que aconteceu naquele dia. Então é super interessante, né? Então toda a cidade está mapeada para mostrar para você, visitante, né, o que ocorreu aqui durante o período de lutas pela democracia. Estamos na Augustplatz, né? Essa praça tem uma história muito interessante. Ela começa em 1785, ainda dentro dos muros da cidade. Ela vai se tornar uma praça pública em 1839 e vai receber esse nome em homenagem a Frederico Augustus, né, o primeiro rei da Saxônia. A partir daí, ela vai começar a ter umas mudanças de nome, uma certa crise de identidade por conta, né, da questão política. Em 1928, ela vai receber o nome de Karl-Marx-Platz por conta do governo social-democrata que havia aqui. Em 1933, ela novamente vai passar a se chamar Augustplatz por conta do governo nazista, né, de Hitler. Isso vai durar 20 anos, até que novamente ela vai passar a chamar Karl-Marx-Platz quando vai ter a ocupação, né, do pós-guerra, né, administração pelos soviéticos. E aí só depois, quando acaba o regime, quando há a unificação da Alemanha, né, nos anos 1990, ela novamente chama-se Augustplatz. Torcemos para que ela não fique mudando de nome. Mas enfim, é muito interessante a gente ver essas mudanças de nome dos locais, que tem muito a ver, né, com a questão do poder, né? Quem está no poder quer imprimir a sua marca. Isso é bem interessante. Nesta praça há edificações muito importantes, como a Opera House aqui atrás de mim e também a Universidade de Leipzig.
Bom, não bastando a importância desses prédios públicos, aqui também é um local de memória muito interessante. Aqui também ocorreram as manifestações de segunda-feira, né? Aquelas que lutavam pela democracia na então chamada República Democrática da Alemanha. Olha que coisa irônica. Hoje é 1º de janeiro de 2023 e a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência no Réveillon aqui em Leipzig. Se você é brasileiro, né, se é do Rio de Janeiro, conhece aquele Réveillon de Copacabana, outras cidades mesmo, né, São Paulo, Réveillon na Paulista, enfim, né, o Brasil é festeiro, gosta de fazer Réveillon na rua. Aqui não é bem assim, né, então se você vier pra cá nesse período, dá uma baixada nas suas expectativas. As pessoas costumam comemorar em casa ou em restaurantes, antes da meia-noite, cultos nas igrejas mais tradicionais, tem shows, né, de ópera, balé. E na rua mesmo, gente, bom, a Laura já estourou em um estalinho, então só para vocês terem uma noção do que acontece. Nós estávamos numa praça, na praça havia uma praça importante, né, aqui do centro, havia 4 barraquinhas, 2 vendendo bebidas, 2 vendendo comida, um telão tocando ópera, uma animação que vocês não têm noção, os rapazes então soltando bombas. Os mais animados eram 2 jovens, provavelmente palestinos, estavam com a bandeira da Palestina e falando lá um monte de coisa, empolgados. Enfim, depois, bem antes umas 9 horas da noite, o telão da ópera foi recolhido, né? E aí ficou na rua só o pessoal mesmo, com seus fogos de artifício, que só pode soltar no final do ano, suas garrafas de bebida, e foi isso. Né, a gente resolveu se recolher um pouco mais cedo, né? E assistimos pela televisão um show no Portão de Brandemburgo, né? O pessoal que é dos anos 80 e 90, um DJ Bobo, grande sucesso aqui na Europa ainda. Nas nossas andanças viemos parar num parque chamado Leipzig Auwald. Ele é bem movimentado, mas assim, agora no inverno tem uma cara bem daqueles contos infantis de terror, onde a floresta, onde Joãozinho e Maria se perderam, por exemplo. Talvez a gente encontre eles e a bruxa por aí. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a experiência de vida, né, na Alemanha Oriental durante o período do regime comunista e especificamente, né, o papel da Stasi, né,
assista o vídeo que fizemos quando conhecemos, né, o prédio central lá da Stasi e a prisão. Deixaremos na descrição deste vídeo o link que te leva então para conhecer estes assuntos. Se você está em Leipzig e quer conhecer outra cidade da Saxônia, a gente recomenda que você visite Dresden, uma cidade também cheia de história para contar, super interessante, que você vai ver coisas do passado, você vai ver coisas contemporâneas, vai saber um pouco mais da destruição e reconstrução dessa cidade, enfim, deixamos aqui na descrição desse vídeo o link para o vídeo de Dresden.